acho muito interessante as cartas de Paulo, porque ele fala algo com tanta convicção e ao mesmo tempo assim a experiência individual dele na sua caminhada cristã. E isso nos traz bastante insights a respeito de como ele viveu a caminhada cristã dele aqui na Terra, e você faz uma comparação da tua vida, como você se encontra hoje. E tem um verso aqui em Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14, ele fala assim, ó, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás, ou seja, a vida que eu vivi para trás, as dificuldades que eu passei, as adversidades que eu passei, tudo isso, ele fala o quê? Eu esqueço das coisas que para trás ficaram e eu avanço para aquilo que está avante, aquilo que Deus prometeu para ele. Eu acho isso muito interessante, porque Paulo, ele é um dos autores da palavra de Deus, né, que escreveu essas cartas. E quem era ele antes da conversão dele, para depois que ele se tornou, essas palavras encaixam muito na vida dele. E ele continua falando assim, ó, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha só que bonito. Quem era Paulo no passado? Paulo, ele matava cristão. Ele aprovava a morte de uma pessoa ser apedrejado. E entre outros fatores. Ele era uma pessoa ruim diante assim da comunidade cristã, aos olhos da comunidade cristã. Mas até então, enquanto ele não conhecia o evangelho, para ele aquilo ali era algo correto, não é mesmo? Então, a vida dele foi uma vida ali que, se ele observasse o que aconteceu com a vida dele no passado, ele iria sofrer, ia ter momento ali de desespero, de ansiedade. Você está entendendo? Mas ele não teve, porque ele esqueceu das situações que que foi no passado, e agora ele estava vivendo o presente, vivendo o novo, o extraordinário, aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele, depois da conversão dele. Eu estou falando isso porque muitas pessoas ainda vivem, mesmo tendo se convertido ao Evangelho, vive ainda com o passado no presente. Ainda vive com situações que ocorreram no passado, que até hoje ainda reflete no presente. E isso impede você de ter um crescimento espiritual, isso impede você de ter uma experiência com Deus, isso impede você de ter algo novo, porque o passado ainda está te definindo. Paulo, ele não deixou o passado definir quem era ele. Ele reconheceu a sua situação, reconheceu os seus erros, ele se converteu ao Evangelho e agora ele aceitou, viveu um novo. Agora eu sou uma nova criatura. E assim deve ser nós também. Ao nós conhecer a palavra de Deus, devemos ser assim também. Bom, talvez muitos vão falar é tão fácil. Realmente, falar é muito fácil. Muito fácil. Porque na prática é totalmente diferente. A nossa carne odeia aquilo que é espiritual. E a nossa vida espiritual também odeia aquilo que a carne quer oferecer. E nós, por causa do pecado, a tendência é mais fácil a gente cometer o pecado do que fazer a vontade do Senhor. É por isso que ele morreu na cruz, para conceder eu e a você poder para vencer os desejos da carne. E que você possa, se você está enfrentando essa batalha de querer trazer o passado para o seu presente, que você possa fazer esta oração com o Senhor Jesus e falar com Ele sobre essa dificuldade que você está enfrentando. E não deixa com que o passado define você hoje. Porque hoje Deus tem planos para você. Hoje Deus tem um propósito para você. E esse propósito, Ele irá te cumprir na tua vida. Você precisa apenas aceitar e não deixar com que as coisas que aconteceram no passado, da tua vida, refletem no dia de hoje. Deus abençoe.